Daí, sétimos anos, professor Genoir na área, tudo bom com vocês? Nessa semana, o assunto então vai ser uma continuação daquilo que vocês já fizeram na semana passada, que eu pedi para vocês então fazerem então o resumo do percurso 10, a sociedade de consumo e o meio ambiente, certo? A palavra consumo é comprar, adquirir, né, consumir as coisas, né? Então, assim, nem sempre a humanidade viveu à base de consumo. A nossa sociedade do consumo é uma sociedade que ela surge principalmente depois da Revolução Industrial, depois que o sistema capitalista passa a dominar com mais força, né, as maneiras de produção, aí de uns 200 anos para cá. Aí muitas coisas aconteceram, guerras, né, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e lá pela década de 50, 1950, por aí, o mundo estava bastante devastado. Então, até aquela época havia consumo, mas não havia um consumo exagerado das coisas, certo? As coisas eram produzidas mais para durar, né? Para as pessoas terem acesso e durar aqueles produtos, os carros, eletrodomésticos, roupas. Mas então, os grandes produtores mundiais e os que pensam o consumo, né, nos Estados Unidos principalmente, pensaram o seguinte: vamos fazer com que as pessoas comprem mais, adquiram mais. Isso vai fazer com que a economia volte, né, a ficar melhor, ou seja, vai gerar mais emprego, mais renda, as pessoas vão ter mais carros, casas, eletrodomésticos, roupas, viagens, etc. Então a gente passou a partir mais ou menos de 1950 a entrar nessa sociedade que a gente chama de sociedade do consumo, que é a nossa sociedade atual. Ela é baseada muito no status, né? No status social, ou seja, quem consome mais na nossa sociedade é visto com mais prestígio, é visto melhor, ele conseguiu adquirir mais, ele tem carro do ano, ele tem casa boa, ele tem roupa de marca. Então a sociedade do consumo é muito baseada nisso. As pessoas muitas vezes compram, nós, né? Muitas vezes compramos não porque necessitamos, e sim porque queremos mostrar que a gente tem um celular de última geração, um carro novo, nem que a gente não precise comprar, uma casa, etc, etc, etc. Tudo isso é feito através do marketing, né? Então, marketing é colocar, né, os produtos para que a gente tenha desejo de comprar, né? Para que a gente tenha vontade de comprar, mesmo que a gente não necessite. Então a nossa sociedade é baseada então no marketing, na propaganda, né? Às vezes os produtos que a gente consome, muitas vezes os caras que produzem, eles gastam mais em marketing e propaganda do que para produzir aquele produto mesmo. Porque eles querem criar a vontade da gente de comprar. E muitas vezes esses produtos não trazem muita qualidade de vida para a gente. O nível de felicidade, por exemplo, foi pesquisado. O nível de felicidade vai na contramão do nível de consumo. Então, geralmente, quanto mais se consome, mais infeliz, porque fica um círculo vicioso, né? Tu compra para ficar mais feliz, mas daí aquilo já não é como uma droga, né? Já não é mais importante, e aí tu vai comprar de novo, vai trabalhar mais, vai se estressar mais, daí para aliviar o estresse tu vai comprar, e aí fica nesse círculo vicioso e traz menos felicidade, menos qualidade de vida, né? Além do mais, a sociedade do consumo ela provoca muito desperdício, né? Todo mundo conhece, né, como a sociedade joga muita coisa fora, né? Como os lixões, né? Principalmente nos países mais desenvolvidos, das pessoas mais ricas dos países menos desenvolvidos, cheios de coisas que eles jogam fora, né? Nos Estados Unidos nem arrumam muito as coisas, já estragam um pouquinho, já joga fora, então tem muito desperdício, muito lixo, né? Também provoca muitos resíduos, né? Muitos dejetos que acabam indo
para o meio ambiente, né? O meio ambiente acaba, como diz aqui no nosso livro, né? Ele acaba sendo bastante destruído, né? Que a nossa casa, nosso planeta acaba sendo muito destruído em função disso também, né? Então a gente chama isso de impactos ambientais, porque para fazer móvel precisa madeira, para fazer a gasolina tem que ter o petróleo, para fazer roupa precisa ter matérias-primas, para fazer carro precisa de ferro, precisa de tudo. Então, esses produtos são retirados da natureza, dos recursos naturais, né? Como diz aqui. E a gente sabe que os recursos naturais não são infinitos, né? Eles estão aí no nosso planeta, mas se a gente consumir cada vez mais, a natureza não vai suportar, né? Tem alguns pesquisadores que dizem que nós já passamos do que a Terra pode repor, do que o planeta Terra pode repor. A gente já passou do limite, né, da extração dos recursos naturais, fora todas as mudanças que acontecem nos oceanos poluídos, os desmatamentos, né, que acontecem, toda a questão da poluição do ar, né, que provoca muitas doenças, certo? Então a qualidade de vida vai se deteriorando, vai piorando em função disso, certo? Para que isso não continue ocorrendo, então, né, surge o que a gente chama de desenvolvimento ecologicamente sustentável, ou seja, tu conseguir suprir as necessidades dos que estão vivendo no planeta agora, que são mais de 7 bilhões de pessoas, de uma maneira que não comprometa as próximas gerações. Então, esse seria o desenvolvimento ecologicamente sustentável, né? A gente não consumir além do que o planeta pode nos dar e deixar para as futuras gerações um mundo que eles possam sobreviver também. Esse conceito é muito difundido, é uma teoria muito difundida no mundo, muito espalhada pelo mundo, porém a gente vê que a gente não está indo nesse caminho, né? Porque a gente está indo no caminho da destruição a cada ano, mesmo que existam acordos internacionais para diminuição de poluição, e nós estamos aumentando a nossa população no mundo, e muitos países que antes não consumiam muito hoje estão consumindo, então o nível de consumo vai aumentando e o uso dos recursos naturais também vai aumentando, certo? Porque se todo mundo consumisse como uma pessoa dos Estados Unidos, assim, de um nível médio, um Homer Simpsons, assim, uma classe média, se todas as pessoas do mundo consumissem iguais a eles, né? Necessitaríamos aí de uns 5 planetas para suprir as necessidades desse tipo de consumo. Então é impossível a gente continuar nesse processo. É impossível para as futuras gerações. A gente vai viver, vai morrer, vai conseguir. Mas as futuras gerações vão estar ameaçadas. Então muita gente acaba indo para o que a gente chama de consumo consciente. Então as pessoas que estão entendendo isso, que conseguem entender esses problemas todos, essas questões todas, elas passam a consumir de outras maneiras. Comprando menos, comprando só o necessário, reaproveitando, reutilizando, reciclando, não querendo comprar para se mostrar por status social, né? Como diz aqui o consumo consciente, né? Onde é que está aqui? Onde é que está o assunto consumo consciente? Aqui, ó. Aquisição somente daquilo que é necessário para ver, considerando os impactos ambientais e risco de esgotamento dos recursos naturais. Então muita gente no mundo já está conseguindo, claro, as pessoas que podem consumir, porque tem pessoas que nem consomem muito porque são pobres, muitos pobres no mundo também, mas as pessoas que têm condições de consumir, elas estão reduzindo, reciclando, reaproveitando, consumindo o necessário. Isso se chama consumo consciente. É um movimento que existe no mundo, em várias classes sociais, principalmente classes médias e altas, para tentar diminuir e para que a gente consiga, então, melhorar toda essa situação, ok? Então o trabalho de vocês
vai ser fazer um desenho representando toda essa situação, tá? Tudo isso que vocês resumiram na semana passada, a explicação do professor, mais alguma coisa que vocês queiram pesquisar, e vocês criem um desenho representando então a sociedade de consumo, o desperdício, os impactos ambientais, o consumo consciente, o desenvolvimento ecologicamente sustentável. Não é necessário que englobe todos esses aspectos, mas vocês criem um desenho, né, representando esse assunto. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima. Se cuidem.